O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do vosso nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos, embora que não preparamos-nos de modo imediato alguma solenidade maior, mas ao mesmo tempo estamos vivendo um tempo muito rico do ano litúrgico. Se nos olhamos as datas litúrgicas desta semana, celebramos apenas o 29 de setembro, a festa dos grandes santos arcanjos. Depois celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois celebramos a festa dos santos anjos da guarda. E hoje celebramos ainda a festa de São Francisco de Assis. Hoje os italianos aclamam São Francisco como seu grande padroeiro. É um dia especial para a nação italiana, mas também para toda a Santa Igreja. Deus não deixa faltar auxílio, luz, orientação para o nosso caminho, e cabe a nós de abrirmos as nossas mãos, a nossa inteligência, o nosso coração para acolher o que Deus largamente em sua bondade nos oferece em nosso auxílio, para nossa caminhada, a gente não recuar perante os desafios da nossa vida, mas para a gente entender, enfrentá-las, não em base dos nossos recursos humanos muito limitados, mas baseando-nos
sustentando-nos, sim, no fundamento, na base que Deus coloca com sua graça e sua bondade para as nossas vidas. Se nós olhamos a vida de São Francisco de Assis, está cheio de episódios edificantes. Uma coisa que mais me impressiona é exatamente, uma vez já falei um pouquinho sobre isto aqui, este começo humilde da comunidade franciscana lá em Porciúncula, junto a esta igrejinha humilde, mas dotada, acumulada de muitas graças de Nossa Senhora dos Anjos, Santa Maria degli Angeli. E aí alguns cronistas contemporâneos relatam que lá, em tantos momentos, a gente ouviu o canto dos anjos, tal que circundavam a presença de Nossa Senhora. Então Deus se agradou muito com este humilde e pobre começo. Pobre no sentido de despojamento, pobre no sentido de uma vida de pessoas que realmente deixaram um tanto por trás para se colocar todo a serviço do Senhor e se apegar ao único e verdadeiro bem, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se agradou muito com isto e ali era o lugar diferente de outros lugares, da onde talvez estavam construídas naquele tempo igrejas muito esplêndidas, mas neste lugar, de modo muito especial, o céu se fez presente sobre esta terra e mostrando que a pobreza evangélica não é pobreza como os homens entendem, tal miséria, tal condição de vida miserável, desfavorável e tudo, mas a pobreza evangélica, afinal, é riqueza verdadeira. São Francisco deixou uma realidade, o conforto, tal e assim aos bens do seu pai e segurança material, então, mas para exatamente aprender a saciar-se de outros bens que não são deste mundo. Sobre este lugar humilde, aparentemente pobre, descia o céu, descia a graça abundante do Altíssimo e fez estes homens pobres viver já em qualquer modo antecipadamente as alegrias e a felicidade e a consolação celeste. Isto evidentemente um grande conforto, uma grande orientação e luz para todos nós, para a gente entender, buscar exatamente o saber onde buscar as alegrias e afinal as seguranças verdadeiras para as nossas vidas terrenas. A pobreza evangélica não significa irresponsabilidade, não significa desprezo das coisas do mundo, mas significa de colocar tudo no seu lugar certo e entender que acima de tudo aquilo que aparece como bem-estar, fartura, riqueza aqui na terra, tem uma outra riqueza que nós nunca podemos esquecer, que adianta ao homem ganhar os bens do mundo inteiro, se ele, em base disto, se esquece dos valores eternos. Tudo que Deus nos dá, queremos colocar, como Santo Inácio de Loyola mais tarde ensinava, queremos colocar tudo
a serviço da busca de Deus, da edificação do reino de Deus, começando em nossas próprias casas, nossos próprios lares, edificar para, através daquilo que passa, alcançar aquilo que não passa. São Francisco, ele é este chão humilde pela sua própria vida e exemplo, onde o céu não tinha dificuldade de descer, de penetrar nas nossas realidades terrenas, mas onde era como que uma porta aberta, onde o céu podia de fato descer sobre esta terra, como outrora na vida do próprio Jesus. Era Belém naquela altura, onde os anjos cantavam o primeiro glória aqui na terra. E era sobre a vida do Filho do Homem, que disse, o Filho do Homem não tem onde repousar, reclinar a sua cabeça. Era sobre a vida dele que se cumpriu a promessa do céu aberto e dos anjos de Deus subindo e descendo exatamente lá onde Jesus caminhava. Isso tudo são luzes para nós entendermos, compreendermos também com mais clareza a realidade da nossa própria vida neste mundo de hoje. Quantas vezes estamos na tentação de nos queixar que outros têm uma vida melhor, que outros têm condições assim mais favoráveis, que os outros têm um êxito assim mais fácil naquilo que buscam e coisas assim. Mas cabe a nós de entendermos a realidade da nossa própria vida na luz realmente do Evangelho, na luz do Filho de Deus, que humildemente e pobremente quis caminhar aqui na terra, no meio de nós, e que, aliás, continua esta sua peregrinação, humilde e pobre, até os dias de hoje, por meio do dom sublime da Santíssima Eucaristia. É muito interessante como São Francisco de Assis, na sua pobreza, também tinha uma percepção tão profunda do mistério da Santíssima Eucaristia. Mas, para continuar, então, para a gente não se escandalizar perante as dificuldades e provações da nossa vida. Mas muitas pessoas, exatamente quando aparece algum momento difícil, já estão na tentação de recuar, de duvidar na bondade de Deus, de reclamar, ao menos no seu coração, de ficar com inveja de outros. Mas, como São Paulo também fala, tudo aquilo que era assim riqueza para mim, eu considero como lixo para ganhar a riqueza verdadeira da minha vida em Cristo, meu Senhor. Então, essas pequenas provações da nossa vida são exatamente aquelas possibilidades que Deus nos dá de a gente se tornar feliz já aqui na terra. Jesus, no Evangelho, o Evangelho era a regra para São Francisco. Como a gente sabe, ele não quis criar outras regras e tudo. Não, a regra, então por excelência, então o Evangelho, ele queria abraçar com todo o coração, com toda a sua vida. Então no Evangelho, Jesus já fala, felizes sois vós, os pobres, felizes sois vós. Sim, então a gente entender também as situações desfavoráveis de nossa vida como uma possibilidade de a gente chegar
mais perto de Jesus. Todo mundo conhece esta história da verdadeira alegria que São Francisco vai contar aos seus irmãos. Esta verdadeira alegria exatamente pressupõe disposição também para o sacrifício, para a gente não se revoltar se alguma coisa me custa, me dói um pouquinho, me machuca um pouquinho. É uma oportunidade preciosa para eu me associar, ao menos um pouquinho mais ao meu Senhor. Nós colocamos todos, sim, nossas casas, nossas igrejas, a cruz, Jesus como crucificado. Isto é a imagem mais frequente, que nós temos de nosso Senhor. E depois, nós queremos ter uma vida cristã assim, em nosso conforto. Como podemos ser discípulos verdadeiros de Jesus? Deus nem pede de nós coisas grandes, e nem vamos alcançar essas coisas grandes se nós não sabemos exercitar-nos corajosamente e também muitas vezes heroicamente. Então, nas pequenas ofertas que Jesus nos pede ao longo do nosso humilde dia a dia. Nós celebramos estes dias, como já recordamos, Santa Teresinha do Menino Jesus, a memória também dos santos anjos da guarda. Então, essas duas festas, então uma segue após a outra, e nos mostra assim também a profunda conexão. Santa Teresinha do Menino Jesus sabia viver em modo tão silencioso o culto à sua santidade, de modo tal que as suas co-irmãs, depois da morte dela, pensavam: o que vamos escrever lá sobre ela, no necrológio, sim, do nosso mosteiro, no livro que a gente comemora, sim, aqueles que já faleceram, e coloca ao menos uma mínima nota biográfica sobre esta pessoa. Não sabiam ver assim nada extraordinário, e no entanto, depois da morte dela, Deus quis que a grandeza desta alma fosse revelada, não apenas perante algumas de suas co-irmãs, mas perante o mundo inteiro. Então, isto é algo impactante, fascinante, o que o mundo inteiro um dia vai poder saber, ou poder escrever sobre a nossa vida que vivemos hoje, meio descontente com uma coisa, meio insatisfeito com outra coisa, invejoso com o sucesso de outros e coisas assim. Então, o Santo Anjo da Guarda está ao nosso lado, porque exatamente instruídos por Ele, iluminados por Ele e dócil perante os ensinamentos dele, aprendamos santificar todas as realidades, até as mínimas do nosso cotidiano. Se Deus nos deu o tempo desta nossa vida terrena, Deus nos deu esta vida terrena já com um grande propósito, onde Ele não nos deu nem um segundo à toa. Então, não é assim para agora, não tem nada para fazer. Se eu penso que não tem nada para fazer agora, significa que eu ainda muito pouco compreendi o plano de Deus em minha vida, que muito pouco ainda a luz do meu santo anjo realmente conseguiu penetrar na minha consciência, na minha mente, no meu coração, nos meus sentimentos. Os santos, eles arderam para Jesus. Eles se consumiram em tudo o que fizeram, viveram, sofreram
para Jesus. Nenhum segundo de sua vida era vivido em modo à toa. Se não agiram para fora, agiram ao menos para dentro, na sua oração, na sua intercessão fervorosa, nas múltiplas e tantas intenções que Deus lhes tinha confiado. Então, se um padre não consegue atender a um tanto de gente que chega até ele mandando mensagem e tudo, não significa que ele não vai fazer nada. O mínimo que ele quer fazer é colocar isso tudo na oração, da Santa Missa, no altar do sacrifício eucarístico de Jesus, onde a gente sabe, aqui jorra aquela graça que é capaz de atender todos, mesmo que a gente muitas vezes tem dificuldade de atender, escutar, ver onde está a necessidade de cada um que está buscando auxílio. Então, o Santo Anjo da Guarda, ele contempla a nossa vida na luz plena de Deus. O Santo Anjo aí contempla o plano grandioso que Deus tem conosco. E cabe a nós de entendermos que nós não precisamos circunstâncias extraordinárias, extremamente favoráveis e privilégios tais e tais para tornar-nos santos, mas a arte da santidade, tal como os santos desses dias agora nos mostram, está exatamente nisto de compreender, entender, obter esta inteligência sobrenatural, dom do entendimento, dom da sabedoria, esta inteligência sobrenatural, de saber transformar toda a realidade, inclusive as coisas mais chatas, as coisas mais desagradáveis, as adversidades, inclusive, do nosso cotidiano. Também, às vezes, aparecem coisas contrárias, mas saber transformar tudo isto em um modo de servir a Jesus, de seguir a Jesus, de nos conformar ao Filho de Deus e de transformar isso tudo em oferta, entregue, oferecida a Jesus, em modo especial, em cada Santa Missa, mas também já no início do dia, no final do dia, e oferecer tudo através das mãos imaculadas de Nossa Senhora e com a intercessão do próprio Santo Anjo da Guarda nosso, que também por sua parte sempre quer completar aquilo que ficou incompleto por nossa parte, para que possa ser agradável ao Senhor. Estes dias eu li um pouquinho do Padre Lamy. Ele viveu na França, talvez uns 50 anos após o Santo Cura de Ars, segunda metade do século XIX, e ainda as primeiras décadas do século XX. Então tem histórias muito lindas dele sobre a ajuda do Santo Anjo. Quando ele, como padre, era tão cansado e esgotado, e à noite ainda folheando assim ofício divino, depois cochilando em cima do livro aberto, e depois Nossa Senhora revelando a ele mais tarde: veja, foi o teu Santo Anjo que virou as páginas, para que depois, quando você acordar, pensar que você já tenha terminado a sua oração e agora poder descansar em paz. Quando o Padre Lamy, então ele, padre humilde, ele mesmo limpava o chão de sua igreja, lavava sua igreja, e de repente, enquanto estava fazendo este serviço humilde, onde talvez outras pessoas poderiam ter
ajudado a ele. Ele de repente ele se viu circundado de anjos de Deus e Nossa Senhora lá no meio, mostrando que Deus se agradou muito com este serviço, onde a gente poderia pensar, onde são os meus paroquianos para me assistir ali. O Padre Lamy, ele também, assim, para ajudar aos pobres e tudo, às vezes carregava, assim, ofertas que ele tinha recebido e sacos pesados. E as pessoas pensavam, como este padre consegue carregar um peso tão grande? E depois o padre disse, não, veja, eu pego esse saco por uma ponta, por um lado, e o Santo Anjo, ele pega ele no outro lado. Muitas situações onde nós, humanamente, pelo nosso raciocínio, digamos, meio curto, já entraríamos assim em aflição, em lamentos e tudo. Mas os santos que sabem acolher isto com amor, oferecer isto com amor, se tornam exatamente assim também aqueles que nestas situações tão gozam, recebem de modo todo especial a graça, a luz, a consolação de Deus, experimentam pela presença do próprio anjo de Deus, a presença de Deus por meio dele. Então, aquilo que muitas vezes para nós aparece coisa assim desfavorável, coisa que a gente quer evitar e fugir, mais tarde a gente vai descobrir isto exatamente como a graça especial que Deus colocou em nossa vida. Uma vez encontrei uma senhora que participava assim em alguns momentos de oração. Então, e aí ela veio com o seu filho, talvez 18, 20 anos. Este filho era especial, mas sempre ela levava ele consigo. E depois, uma vez, ela me disse, Padre, quando este meu filho era pequeno, eu rejeitava ele por causa de tantos problemas que ele carregava consigo. Mas hoje ele é meu grande tesouro. Hoje ele é meu grande tesouro. Esta mulher aprendeu a conhecer Jesus através deste filho, certamente não fácil, que Deus lhe deu. Mas ela conheceu Jesus por meio da convivência com este filho. Então aquilo que muitas vezes aparece assim, talvez uma desvantagem em nossa vida, continua uma desvantagem enquanto nós temos um coração rebelde, um coração que fica apenas julgando as coisas com o raciocínio assim humano nosso. Mas estas coisas, a partir do momento que as contemplamos na luz de Deus, nos colocam em uma situação ou realidade toda nova e toda diferente. A verdadeira alegria, quando a gente está na porta da própria casa e os irmãos, a gente bate à noite lá na porta da casa e lá fora faz frio, gelo, um frio gelado e tudo, e ninguém abre. E depois bate de novo e a neve vai caindo e ninguém abre. E depois de novo, ninguém abre, a gente tremendo de frio lá fora. Isto é, segundo São Francisco, como sabemos, a verdadeira alegria. Muitas vezes que nós esperamos que os outros mudem a sua vida e se meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais fossem diferentes, nós teríamos uma vida assim excelente, um lar católico de verdade. Mas assim que não é, então é impossível viver como cristão aqui. Muitas vezes nós esperamos que todo mundo em nosso redor mude
e fazemos disto a condição para uma vida cristã de verdade. Mas o que os santos nos mostram, que a mudança, antes de tudo, que havemos de buscar, é a mudança aqui dentro do nosso próprio coração, no espaço da nossa própria vida. Aí tudo começa a mudar, tudo começa a ganhar um sentido e um valor verdadeiro, mais profundo. E mais ainda, se você começa a mudar aqui dentro, então adquirindo assim mais humildade, mais aceitação, mais paciência, mais amor, mais misericórdia, mais compreensão e tudo. Exatamente assim, você começa a tornar-se um fermento de transformação também para o ambiente onde você vive. Lembramos de novo que São Miguel, ele é o grande vencedor na grande batalha de Deus contra o aparentemente muito poderoso dragão com 7 cabeças, todo vermelhinho, então com chifres, com coroas e tudo. Sim, o pseudo-poder deste mundo. São Miguel luta através de sua humildade e São Miguel vence através de sua humildade. Mas o que é esta humildade? A não ser exatamente a aceitação dócil, pronta, desprendida de nós mesmos, daquilo que Deus dispõe para nós em nossa vida. Seja feita a vossa vontade. Quantas vezes falamos assim, mas quantas vezes nós não agimos conforme estas palavras? Da aceitação humilde, não no sentido de uma resignação desesperada, então deixa tudo por aí, então não tem sentido de trabalhar, de lutar. Nada disso. Os santos são humildes e ao mesmo tempo são corajosos, altamente corajosos. A gente olha Santa Teresinha do Menino Jesus, ela era muito humilde, aceitava um tanto de coisas, mas ao mesmo tempo ela era altamente corajosa, não se rendeu perante os problemas em seu redor. E o convento onde ela viveu não era um ambiente fácil, é um ambiente desafiador sobre muitos aspectos. Então, um ambiente difícil, com problemas muito sérios, mas exatamente na sua humildade, ela recebia também, ou era capaz de receber, tantas luzes por parte de Deus, como enfrentar esta realidade dura, difícil, sim, do ambiente do convento onde ela viveu. Muitas dessas ideias jansenistas ainda presentes neste âmbito. Ela com sua simplicidade, humildade, caridade, bondade, sim, então sem limites. Ela venceu, derrubou um tanto de barreiras que ela lá encontrou. Então, humildade não é só a resignação, então, perante situações que nós não podemos mudar. A humildade é, ao mesmo tempo, também a entrega confiante nas mãos daquele que é todo-poderoso. Enquanto nós, de fato, em tanto de situações, somos meio impotentes. Mas o nosso grande poder é de que a nossa impotência humana podemos nos entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não para nos isentar em nossa ação, mas exatamente para dele receber um tanto de luzes, de discernimento, de compreensão, onde mesmo nas realidades estreitas da nossa vida, tem um caminho para agir.
Jesus falou, largo é o caminho que conduz à perdição e estreito o caminho que conduz à felicidade eterna. E muitas vezes o caminho estreito, a gente já quer desistir. Não, é o caminho estreito, por isso falta esta ou aquela possibilidade. Mas é sempre um caminho quer dizer um espaço onde a gente pode prosseguir. E exatamente onde o homem quer desistir, o anjo mostra, veja, aqui ainda tem um pequeno atalho que você pode seguir. Aqui ainda tem uma pequena porta aberta, onde você pode tentar assim bater e alguém lhe abrir. Então, os santos, a gente fica impressionado como tantos santos viveram assim em condições realmente, humanamente, tão limitadas e mesmo precárias. Mas eles com coragem vão para frente, porque a sua mente era iluminada pela luz do alto. Eu te louvo, ó Pai. Jesus hoje exulta no Evangelho, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, os santos são exatamente os privilegiados de Deus aqui na terra, mas não porque eles foram privilegiados assim de antemão, mas porque eles exatamente seguiram este caminho heróico do próprio Evangelho e assim descobrindo que este caminho estreito e os desafios nem sempre fáceis da nossa vida são exatamente o lugar onde Deus, em sua bondade, quer derramar a riqueza de sua graça sobre o seu povo, exatamente, sobre os pequenos, sobre os humildes, sobre os pobres de coração, pobres também fisicamente, muitas vezes. Mas exatamente ali está o caminho da igreja. Eles seguem ao Cordeiro aonde quer vá, o Cordeiro divino, Jesus na sua vida terrena e mais ainda Jesus na sua presença eucarística no meio de nós, despojado de tudo, mas ao mesmo tempo a presença do Deus Todo-Poderoso aqui nesta terra. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.